tema muito rico que vai falar sobre as linguagens, as variedades das linguagens que possuímos, tá? As variedades linguísticas. Nós temos na língua portuguesa as linguagens regionais, que são da própria região, onde é caracterizada pelo povo daquela região, maneiras de se expressar e até mesmo característico do seu hábito, do seu dia a dia. Temos as linguagens que são chamadas históricas, que são aquelas que adotavam uma forma de escrita e de pronúncia, e conforme a história foi se modificando. E temos também as linguagens sociais, que ali a gente está falando das gírias, das linguagens formais e informais e dos especialistas, certo? Eu trouxe para vocês um esquema e alguns exemplos para a gente possa compreender melhor. Um exemplo na linguagem histórica é a palavra você. Você, antigamente, ela tinha uma pronúncia como voz-me-se. Era típico da época, na passagem histórica. Vocês vão encontrar muito isso nos livros antigos, em filmes antigos, no começo da nossa história do Brasil, que trazia nessa forma, uma questão até mesmo cultural. O Brasil, ele possui a colaboração de várias culturas na época da colonização, tá bem? O você, hoje em dia, ele é muito caracterizado com as letras BC, dito na modernidade que a gente possui agora. A gente tem um avanço da internet, né, a descoberta da internet. Nós vamos ver um capítulo que a gente vai estudar no futuro ali sobre neologismo, que traz essa linguagem. Tá errado, pessoal? Não. É uma nova forma, uma nova linguagem por conta da era em que vivemos. Então, hoje em dia, a gente consegue entender, como tem outras escritas também. A palavra também, que a gente coloca as letras T, D, M, não é assim? Quantos, que a gente faz a abreviação quantos. Então, são formas práticas de escrita e linguagem que estão surgindo por conta da era em que vivemos, que é diferente da época do voz-me-se, lá no princípio, na colonização, ok? Que tem referências aqui históricas. As sociais, pessoal, a gente tem as gírias, muito utilizada também. A gíria, ela é utilizada no fator tanto regional como social. Então, tem gírias que, por exemplo, na região do Sudeste são aplicadas e lá na região do Nordeste ou Norte é de outra forma, tá bem? Então, ela também vai seguir um padrão regional e social, tá? Mas que vai ter ali a compreensão daquele povo, na linguagem que eles estão praticando, e que não é uma forma errada. A gíria ela não é errada, ela existe para ter uma forma mais informal de linguagem, que é o que a gente vai ver agora. Linguagem informal, pessoal, é aquela que nós vamos encontrar nos livros. Dificilmente vocês vão pegar um livro onde o você está dessa forma, ou possui uma gíria, se não for no contexto de gramatical ou outro afim, que seja mais focado numa região. Vocês dificilmente vão pegar um livro com linguagem informal, uma linguagem que é aquela mais íntima da pessoa que vai ler. Não, então vai ser sempre formal, sempre com as palavras na colocação correta, com coerência e coesão, ok? Os livros, eles têm uma linguagem formal. A linguagem informal, pessoal, é aquela onde tem uma proximidade maior, onde tem um vínculo mais direto. Então, ela pode vir em cartas, ela pode ser também numa forma, num artigo, mais assim, sem um artigo de uma revista que não seja tão na área específica e formal. Então, também a gente vai encontrar. É onde eu tenho ali um vínculo com um público que vai ser mais assim, um pouco livre dos padrões, para que tenha uma compreensão melhor. A linguagem do especialista é aquela que a gente vai encontrar nas receitas,
nos artigos científicos, em outras circunstâncias onde, quando eu digo artigos específicos, eu posso falar um artigo que está voltado para a área da saúde, ou para a área da informática, ou para o público de outras profissões, que são típicas, linguagens típicas deles, né? Que vão trazer colocações que outras pessoas, num vínculo comum, não vão ter aquela compreensão com aquele público específico. Essa é uma linguagem dos especialistas, tá certo? Então, para cada tipo de escrita, eu tenho um público-alvo, ok, pessoal? Aqui eu trouxe um exemplo para explicar sobre a linguagem regional, que é muito comum, né? A gente vê aqui o exemplo eu trouxe dois personagens. Aqui o autor Adoniran Barbosa, que é um cantor, compositor, uma pessoa dominante da língua, sim, mas que optou em sua carreira escrever músicas para atingir o público, né? O público-alvo dele eram as pessoas de classes, não posso dizer classe baixa, pessoas que tinham uma vivência diferente das outras por não ter o mesmo nível de escolaridade. Então ele era com aquelas pessoas que trabalhavam, que moravam mais na zona rural, então ele praticava as escritas dele, as composições deles para essas pessoas que eram de uma classe que não era tão praticante da linguagem formal como as demais. Tá? Aqui, essa forma da escrita dele é chamada de regionalismo, porque ele queria mesmo, o intuito dele era atingir essas pessoas que tinham mais assim a sua vivência, a sua prática do que a teoria na linguagem, tá? Eu estou enviando para vocês aí um link para vocês conhecerem mais a biografia do Adoniran, que é um compositor muito famoso e ele faz parte da nossa cultura, da cultura brasileira, por conta das suas letras, para ter esse olhar com essas classes que são uma classe mais simples, mas que são presentes na nossa cultura. Aqui eu tenho outra tirinha do Chico Bento, que ele também mostra, pessoal, ali o Chico Bento é uma criação do Maurício de Souza, e ele traz assim, na sua linguagem, a linguagem de gírias e regional, é um regionalismo, porque ele tem algumas expressões ali para mostrar como é a vivência, a cultura daquele povo regional lá da roça, que ele vive numa área rural. Então ali na linguagem dele é uma linguagem regional, do ambiente onde ele vive, onde ele teve o seu convívio. E aqui eu trouxe umas expressões que elas são típicas de certas regiões. Por exemplo, a expressão friso. Friso é um grampo de cabelo. Muito conhecida essa expressão lá no Rio de Janeiro. Aqui a gente fala um grampo de cabelo. Lá na região do Rio é um friso. Abóbora em outras regiões tem o nome de jerimum. Mexerica é conhecida como tangerina ou bergamota. Dependendo da região, aquele produto tem outros nomes também. O milho, em vez de milho, também é típico regional da zona rural. Muitos usam essa forma de se expressar. Mulher, em vez de mulher, também é uma expressão regional, tá certo? Pessoal, o que a gente pode ver e notar, muitas vezes, a gente tem um olhar falando que está errado. Uma pessoa, quando vem de outro ambiente, de outra região, e traz com ela na bagagem a sua cultura e a sua linguagem, a gente tem um hábito de denominar que eles estão falando errado. Está errada essa forma de leitura, essa forma de pronúncia. Mas não é. Cada região possui a sua forma. O que faz com que uma região seja diferente da outra já vem num contexto histórico, na época da colonização, do ambiente que a gente vive, que a gente vai pegando as práticas de linguagem e até muitas vezes as suas gírias, a sua forma de expressão, ok? Se a gente for comparar a linguagem que temos em cada região do país,
a gente vai se deparar com diferentes expressões que acabam sendo novas para nós e que têm o mesmo conceito de muitas coisas que já conhecemos. Por exemplo, brincadeiras, questões, palavras do nosso dia a dia, como, por exemplo, contar, aqui no Chico Bento ele fala contar, e outras coisas também. No nosso livro, a gente tem ali um verso da música Saudosa Maloca, do Adoniran Barbosa. Então é um trecho da música, onde ele diz lá: se o senhor não está lembrado, dá licença de contar, que aqui onde agora está, esse edifício harto, era uma casa velha, um palacete assobradado, tá? Então, olha lá, pessoal, tem palavras aí: senhor, contar, harto, assobradado, são palavras que são diferentes à nossa linguagem, mas que lá na região onde ele está falando ali, onde a cultura brasileira é forte, que tem a essência dela também na nossa formação, na nossa linguagem, é pronunciada dessa forma, tá certo? Vamos fazer a interpretação de 2 exercícios sobre essa canção? No vocabulário, pessoal, vocês vão ter a definição de palacete e também de maloca, tá? Palacete aqui ele traz como uma grande mansão, uma casa grande, né? Luxuosa. E a maloca são moradias simples, são casas muito humildes. Nessa canção aqui, a canção também, pessoal, está sendo enviada por link para vocês verem na íntegra, tá bem? Nessa canção, letra C, da página 187, Adoniran Barbosa emprega um jeito próprio de falar de pessoas com pouca escolaridade. Copie do texto as palavras ou expressões que demonstram essa intenção do autor e reescreva-as empregando a linguagem que aprendemos na escola. Então vamos lá, pessoal. Senhor, na nossa linguagem, é o mesmo que senhor. Contar, na nossa linguagem, contar. Harto, na nossa linguagem, alto. Assobradado, é o mesmo que grande, luxuoso. Aqui é mais no conceito, no significado da palavra. Certo, pessoal? Na letra B, ele entra numa discussão que eu gostaria que vocês já pensassem para escrever aí. Se aqui, na nossa biografia breve que está na apostila e também o que foi enviado para vocês, o nosso autor tinha a intenção de atingir o público-alvo, as pessoas de pouca escolaridade, as pessoas que trabalhavam mais com a prática do que a teoria dos livros, será que se ele adotasse aqui uma linguagem formal que eu só encontro nos livros, que eu só encontro de forma bem clara, esclarecida, numa escrita completa, ele conseguiria ter o mesmo efeito com essa canção? Vocês acham isso? Que é o que ele fala na letra D. Na sua opinião, se o autor tivesse usado uma linguagem formal, aquela que nós aprendemos na escola, a letra da canção provocaria o mesmo efeito no leitor ou no ouvinte? Será que ele conseguiria atingir esse público-alvo se a escrita dele fosse muito formal? Então vocês vão pensar aí para escrever. Tá certo, pessoal? Bom, hoje a aula, o conteúdo todinho está no nosso livro, nessas páginas 186 a 188. Nós temos uma atividade lá no exercício 2 da página 189 para vocês fazerem, que é um ligue e também construções de frases com as expressões. Eu espero que vocês tenham tido um bom proveito dessa aula e façam a leitura do conteúdo para a realização da atividade. Ok? Um beijo e até a próxima!